Quando éramos mais jovens, meus amigos e eu sempre organizávamos grandes jogos de perseguição na chuva. Era uma tradição que começamos na infância, e quando tínhamos 13 anos, uma noite de janeiro, decidimos manter o ritual. A tempestade caía sem parar, e a chuva intensa só aumentava a adrenalina. O grupo era formado por 6 pessoas, divididas em 2 times de 3. O jogo era uma variação de pega-pega, mas envolvia se esconder e correr até um ponto seguro, que naquele caso era a varanda da frente da casa. Nos dias comuns, o jogo já era emocionante, mas com a chuva, tudo se tornava ainda mais interessante. A lama nos ajudava a esconder nossos rastros e a chuva dificultava a movimentação dos perseguidores. Podíamos até atirar punhados de terra molhada para atrasá-los. Era o jogo mais divertido da nossa infância, mas naquele ano, tudo mudou de uma forma que jamais imaginamos. Era a vez do Samuel se esconder, e o que começou como uma noite divertida logo se tornou um pesadelo. Para contextualizar, vou dar os nomes dos meus amigos de time, Samuel e Caio. Samuel foi o primeiro a se mover, pulando a cerca e indo para o quintal da casa do outro lado da rua. Não havia regras rígidas, então isso não era considerado trapaça. Caio, por sua vez, subiu no telhado do galpão no quintal e se escondeu atrás da parte inclinada. Eu tentei ser esperto e corri ao redor do quintal, criando um rastro caótico de pegadas na lama para confundir os outros. Quando nossos amigos do time adversário gritaram que estavam se aproximando, fui rápido. Fiz um sinal para Caio descer e correr, e então me joguei nos arbustos, deitando-me totalmente contra o chão encharcado. 2 dos outros jogadores entraram no quintal e começaram a analisar as pegadas espalhadas. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles encontrariam o meu rastro. Então, preparei-me para fugir. Eles estavam cada vez mais perto dos arbustos onde eu estava, até que Caio saltou do telhado e disparou para o gramado da frente. Os 2 adversários imediatamente correram atrás dele, cada um indo por um lado diferente. Eu sabia que a varanda estaria vigiada, então aproveitei a oportunidade e segui o plano de Samuel. Corri até a cerca e pulei para o quintal da casa do outro lado da rua. Mas, ao aterrissar, percebi que Samuel não estava lá. Procurei suas pegadas, mas o que encontrei me congelou. Marcas no chão encharcado indicavam que algo pesado havia sido arrastado até a porta dos fundos de uma casa escura e silenciosa. Meu coração disparou ao perceber o que poderia ter acontecido. Antes que eu pudesse reagir, um barulho me fez virar. O som da porta de correr se abrindo ecoou no silêncio da noite. Um homem saiu da casa vestindo um casaco preto, o capuz cobrindo o rosto. Ele começou a andar em minha direção, pisando pesadamente nas poças de água. Meu instinto gritou por ajuda e, desesperado, gritei o mais alto que pude. Impulsionei-me para cima da cerca, conseguindo escapar por um tris, bem antes que ele conseguisse me agarrar. Meus amigos, ouvindo meus gritos, correram para o quintal. E logo após, os pais de Samuel saíram da casa. Eu contei tudo o que aconteceu. E a mãe dele imediatamente ligou para a polícia, enquanto o pai pegava uma arma e marchava para o outro lado da rua. Ele bateu na porta da casa, mas ninguém atendeu. Como a porta estava destrancada, ele entrou sem hesitar, com todos nós esperando apreensivos do lado de fora. Alguns minutos depois, ele saiu, carregando Samuel nos braços. Ele estava inconsciente, o rosto vermelho e machucado, como se tivesse sido atingido por algo pesado, talvez uma pá. Não havia nenhum carro na garagem, o que indicava que o homem havia fugido assim que percebeu que eu tinha escapado. Ele nunca mais voltou àquela casa e, até onde sei, ainda é procurado pela polícia. Nunca esquecerei daquela noite. A lembrança me assombra até hoje, pois aprendi da maneira mais dura que qualquer pessoa ao seu redor, até mesmo um vizinho, pode ser um predador, esperando a oportunidade certa para agir. Quando eu tinha 17 anos,
Estava em casa sozinho em uma noite chuvosa de dezembro. Era uma noite típica de tempestade e a chuva batia contra a janela com uma força quase hipnotizante. Eu estava no meu quarto com um filme passando ao fundo. Se bem me lembro, era uma babá quase perfeita, mas não estava realmente prestando atenção. Minha mente estava distraída, tentando descobrir como fumar corretamente pela primeira vez. Já passava de meia hora tentando acertar o cachimbo de maconha, mas eu não sentia nenhum efeito imediato. Decidi continuar por mais alguns minutos, até que algo começou a mudar. Uma sensação estranha se apoderou de mim, uma sensação difícil de descrever. O ambiente ao meu redor parecia mais tranquilo, mas ao mesmo tempo mais intenso. Eu estava mais atento aos detalhes, mas ao mesmo tempo menos concentrado. Como se eu tivesse sido transportado para outro estado de consciência, mas não sabia se isso era causado pela droga ou pela atmosfera da noite. Tudo o que eu sabia era que me sentia diferente. Um leve alívio de euforia, misturado com uma leve sensação de medo, me envolveu. Foi então que ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Pareciam batidas leves na porta da frente. Meu coração disparou. Será que era minha família? Será que o cheiro da fumaça tinha se espalhado pela casa? Caminhei lentamente até a porta, tentando ignorar a ansiedade crescente no meu peito. Olhei pelo olho mágico, esperando ver um rosto familiar. Mas em vez disso, encontrei algo muito mais perturbador. Um homem de aparência miserável, com roupas encharcadas e completamente inadequadas para a tempestade. Naquela noite, minha casa não estava exatamente em uma área deserta, mas também não tínhamos vizinhos perto. As casas ficavam a mais de 200 metros uma da outra. Ver um estranho, sujo e maltrapilho parado na minha varanda em meio a uma tempestade tão forte foi o suficiente para me fazer congelar no lugar. Instintivamente, tentei fingir que não estava em casa. O homem continuou ali, batendo na porta, desta vez com mais força. Fui até o meu quarto, fechei a porta atrás de mim e me senti culpado. Mas ao mesmo tempo, sabia que jamais deixaria um estranho entrar em minha casa. O que ele queria? Abrigo? Algo me dizia que ele não estava ali só por isso. Eu estava com medo. O tempo passou enquanto eu continuava fumando e começava a me acostumar com os efeitos, minha mente vagando cada vez mais. Foi quando um barulho alto me tirou do transe. Algo atingiu a janela com um estrondo. Meu corpo reagiu imediatamente. Meu coração acelerou e minha respiração ficou descompassada. Parecia que uma pedra havia sido arremessada contra o vidro. Apaguei a TV, mergulhando o quarto na escuridão total. Foi então que percebi. O homem da varanda ainda estava lá fora. Eu estava dentro de casa. Ele do lado de fora. Ele não poderia me fazer nada. Isso deveria me tranquilizar, mas o efeito da maconha só fez a paranoia aumentar. Cada barulho na casa parecia amplificado. O rangido das tábuas da madeira, o vento forte, a chuva. Tudo soava ameaçador. Os minutos passaram e, aos poucos, minha adrenalina foi diminuindo. O cansaço me dominou e acabei adormecendo. A maconha fez o trabalho de me colocar em um sono profundo, talvez mais eficaz do que qualquer remédio. Acordei pouco depois, pensando que já era madrugada. Quando olhei para o relógio, vi que eram apenas 0h41. Tinha dormido uns 20 minutos no máximo. Foi então que percebi um som vindo da sala. Esfreguei os olhos, tentando entender onde estava. O homem, ele ainda estava lá. Foi nesse momento que notei algo, no canto do quarto. Além da porta entreaberta, uma silhueta estava parada, me observando. A princípio, pensei que fosse uma ilusão. Pisquei várias vezes, estreitei os olhos e então vi claramente. Alguém estava parado no corredor, me observando. A figura saiu das sombras e começou a se aproximar. Eu só ouvi uma frase, murmurada de forma rouca. Eu só preciso de um lugar quente para ficar.
O pânico tomou conta de mim e, sem pensar, empurrei o homem com toda a força que pude. Ele era magro e fraco, e com um esforço consegui derrubá-lo no chão. Aproveitei o momento e o arrastei até a porta da frente, dando-lhe um último empurrão para jogá-lo para fora. Ele tentou resistir, mas não tinha força para me enfrentar. Seus olhos, no entanto, estavam completamente insanos. Não era apenas desespero, ele era perigoso. Tranquei a porta com a chave e imediatamente liguei para a polícia. Enquanto aguardava, permaneci na sala, sem desgrudar os olhos da porta, pronto para qualquer coisa. A sensação de que ele poderia tentar entrar novamente me deixava em alerta máximo. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem encolhido nos arbustos do meu jardim, abraçando as pernas como se estivesse perdido em um outro mundo. Ele foi levado pela polícia e, finalmente, o problema não era mais meu. Senti uma estranha pena dele, mas ao mesmo tempo sabia que ele representava uma ameaça. Não sabia até que ponto ele era perigoso, mas aquela experiência nunca deixou minha mente. Hoje, ainda me lembro daquela noite com um arrepio na espinha, a experiência mais assustadora da minha vida. Meu nome é Fabiano, sou fotógrafo. E no ano passado, minha esposa e eu decidimos fazer uma viagem para uma região montanhosa. Ela, apaixonada por esportes radicais, me convenceu a incluir algumas atividades ao ar livre no nosso roteiro. Quando decidimos onde ficar, tínhamos duas opções: uma pousada aconchegante ou uma casa de madeira isolada. A casa parecia ser a escolha mais romântica, além de ser mais em conta. Não era luxuosa, mas tinha um charme rústico com 4 cômodos. Um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Mesmo simples, a ideia de estarmos ali, isolados, enquanto uma tempestade rugia do lado de fora, me parecia perfeita. Era uma noite de chuva intensa e o sinal da TV estava fraco, o que deixou nossa noite ainda mais monótona. Já estava escurecendo, mas a luz do dia ainda iluminava um pouco o exterior. Aproveitei para sair, tirar algumas fotos e gravar vídeos da tempestade para usar como fundo e wallpapers. Avisei minha esposa que voltaria em 10 minutos. Coloquei minhas botas, vesti o casaco e saí. Ao fechar a porta, notei algo estranho. Marcas de pegadas na lama indo até o beiral da casa. O que me deixou ainda mais inquieto foi perceber que as pegadas se dobravam, como se a pessoa tivesse chegado até ali e voltado pelo mesmo caminho. Um arrepio percorreu minha espinha. Decidi seguir as pegadas, que me levaram até a janela do quarto. Minha esposa estava lá, sentada na cama, distraída com seu tablet. Ela me viu e acenou, alheia à tensão que eu sentia. Ainda apreensivo, continuei seguindo as pegadas até a janela da sala. Senti uma presença estranha, como se alguém estivesse nos observando. Minha mente estava acelerada, mas o impulso de continuar me dominou. As pegadas agora se afastavam da casa e percebi que estavam indo em direção a uma área de árvores. E foi ali que o vi. Um homem, vestido com um casaco preto, estava inclinado sobre uma árvore, olhando fixamente para o chão. Ele não se movia, como se fosse uma estátua. O som da chuva escorrendo pelo capô de seu casaco era a única coisa que eu ouvia, mas o peso da cena me esmagava. Algo não estava certo. Fiquei paralisado, segurando a respiração, o medo apertando meu peito. Meu instinto queria me aproximar e perguntar se ele precisava de ajuda. Mas havia algo de profundo e insuportável naquele homem imóvel. Ele estava nos observando. Ou, ao menos, eu tinha essa sensação. Tentei recuar, mas o meu corpo não respondia. Quando finalmente consegui, sem tirar os olhos dele, girei nos calcanhares e corri de volta para a casa. Fechei a porta com força, ofegante. Minha esposa correu até mim, imediatamente preocupada. Eu não precisava dizer nada.
Ela sabia que algo estava muito errado. Após pressionar, contei o que vi. Ela, então, começou a arrumar as coisas, insistindo que devíamos ir embora imediatamente. Eu recusei. Não haveria reembolso se saíssemos antes do previsto e não queria perder o dinheiro por conta de um estranho rondando a casa. Ela, no entanto, trancou todas as portas e verificou as janelas com cuidado. Tentamos passar o restante da noite revisando fotos e vídeos enquanto a chuva batia nas janelas. Porém, algo estava fora de lugar. Quando começamos a relaxar, uma batida no vidro da janela do quarto nos fez saltar de susto. A esposa me olhou, os olhos arregalados, e nós dois, paralisados, sabíamos o que isso significava. Alguém estava ali. Com os corações disparados, corremos para a sala, onde outra batida ecoou, dessa vez na janela oposta. O pânico nos tomou. Rapidamente calçamos as botas e vestimos os casacos. Ao abrir a porta, ouvi outra batida, mais forte. A tensão era palpável. Apertei o botão para destravar o carro remotamente e corremos o mais rápido que podíamos até o veículo. Quando os faróis iluminaram a casa, o vi novamente. O homem ainda de pé, virado para a parede da casa, na mesma posição estática de antes. Como se ele estivesse esperando por algo ou alguém. Com o motor do carro roncando, acelerei sem olhar para trás. Fomos direto para uma pousada na cidade próxima, onde passamos a noite em choque. No dia seguinte, voltamos à casa de madeira apenas para pegar nossas coisas. Não vimos o homem novamente, mas a sensação de que ele ainda estava ali, observando, nunca nos deixou. Era o começo de dezembro e eu estava em casa naquela noite, aproveitando o meu dia de folga. Estava perto da lareira, o som da chuva forte lá fora criando um clima sombrio. O tempo estava frio e úmido, algo que eu não gostava nem um pouco. Então, aproveitei para fazer algumas tarefas pendentes pela casa. No geral, foi um dia tranquilo. Mantive o noticiário ligado ao fundo, ouvindo os alertas sobre ventos fortes e uma possível tempestade que se aproximava. Por volta das 5 da tarde, percebi que o tempo estava piorando. Sentei no sofá e mudei de canal, tentando me distrair, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer ficou comigo. Às 7, o vento já batia com força contra a casa e o som da tempestade se intensificava, fazendo-me acreditar que a tormenta havia realmente começado. Levantei-me e fui até a janela dos fundos para ver como estava lá fora. No início, tudo o que vi foi a chuva despencando do céu, dificultando a visibilidade. Mas então, algo chamou minha atenção. No meio da tempestade, uma figura caminhava pelo meu quintal. O quintal era grande e não tinha cercas, então não seria incomum alguém passar por ali se não fosse pela tempestade intensa que caía. A pessoa caminhava em ritmo normal, indo em direção ao final do quintal, até que a escuridão e a chuva forte a encobriram completamente. Fiquei ali na janela por mais 1 minuto, tentando enxergar mais alguma coisa, tentando entender o que aquela pessoa estava fazendo ali, mas não consegui ver nada além da tempestade. Um misto de preocupação e estranhamento tomou conta de mim. Não fazia sentido alguém estar ali debaixo de uma tempestade tão forte, principalmente porque o fundo do meu quintal dava para uma estrada que não levava a lugar nenhum por vários quilômetros. Isso tornava aquela caminhada praticamente impossível a pé. Voltei para o sofá, tentando me concentrar na TV, mas a imagem da pessoa caminhando sob a chuva não saía da minha mente. Apenas 5 minutos depois, ouvi batidas na porta. Meu coração disparou e uma sensação de estranhamento percorreu minha espinha. Fui até lá e abri uma fresta. Do lado de fora havia um homem vestindo um casaco pesado, completamente encharcado. Seu rosto estava pálido e seus olhos fundos, como se estivesse há muito tempo exposto ao frio e à chuva.
A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que ele era a mesma pessoa que eu tinha visto no meu quintal. Posso te ajudar? Perguntei, tentando disfarçar a inquietação. O homem forçou um sorriso e falou com os dentes batendo. Estou esperando uma carona. Será que posso entrar só por alguns minutos até o carro chegar, só para me abrigar da chuva? Demorei um momento para responder, porque, sinceramente, considerei a ideia. Sabia que era perigoso deixar um desconhecido entrar, mas o clima estava terrível. Ele parecia tão vulnerável e eu, inocentemente, queria ajudar. Você pode esperar na varanda, disse com a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Ela é coberta e te protege da chuva. Eu vou te dar um casaco velho, caso precise. Ele não parecia muito satisfeito com isso, mas assentiu. Sentou-se em uma das cadeiras do lado de fora. Fechei a porta e tranquei-a, sentindo um leve alívio, mas também um desconforto crescente. Subi para pegar o casaco. Era um casaco velho e muito grande para mim, mas era o que eu tinha disponível. Desci as escadas e estava pronto para abrir a porta novamente, quando algo me fez parar. Não sei explicar, mas algo no fundo da minha mente me alertou para ficar em alerta. Inclinei-me e olhei pelo olho mágico. O homem estava agora de pé, bem colado à porta, com a mão no trinco, como se estivesse esperando o momento exato para empurrá-la. Meu coração disparou. A sensação de que algo estava errado foi avassaladora. Com mãos trêmulas, peguei meu celular e disquei para a polícia enquanto tentava não fazer barulho. Estou sendo observado, sussurrei ao telefone. Por favor, apressam-se. Enquanto a polícia confirmava que estava a caminho, me aproximei devagar da porta e olhei novamente pelo olho mágico. O homem não estava mais lá, nem na varanda, nem no quintal da frente. Ele simplesmente havia desaparecido, como se soubesse que eu tinha chamado a polícia. A noite passou e nada mais foi encontrado. Nunca houve sinal do homem novamente. O que ele teria feito se eu tivesse aberto a porta? Não sei dizer, mas a única coisa que sei é que espero nunca descobrir. No ano passado, estava visitando minha família para as festas de fim de ano. Eles moram a 15 horas de distância e geralmente eu tento fazer a viagem toda de uma vez sem parar. Mas, dessa vez, a chuva começou mais cedo do que o esperado, tornando a estrada muito complicada. Por isso, já estava preparado para parar em um hotel no caminho, caso fosse necessário. Não fiz reserva antecipada, pois não sabia até onde conseguiria dirigir antes de precisar descansar. Meu plano era simplesmente parar onde fosse possível e ver se havia um quarto disponível. Quando saí de casa, a chuva estava leve, mas conforme eu avançava, ela se intensificava. As estradas ainda estavam transitáveis, mas todos estavam dirigindo com muito mais cautela, reduzindo a velocidade. Depois de 8 horas de viagem, ainda não havia chegado nem na metade do caminho. Comecei a ficar frustrado, pois já eram 9 da noite, e a viagem estava demorando muito mais do que o esperado. A essa altura, eu já deveria estar bem mais adiantado, mas sentia que precisava continuar para não tornar o dia seguinte ainda mais cansativo. A chuva deu uma leve trégua, mas a estrada estava encharcada e escorregadia. Não havia caminhões de manutenção por perto e a situação não melhorava. Dirigi o máximo que consegui até que à meia-noite percebi que não dava mais. O cansaço bateu forte e eu sabia que precisava dormir. Peguei a próxima saída e estacionei em um motel pequeno. Era um prédio térreo com cerca de 10 quartos. Como eu esperava, não era um lugar bonito. O exterior estava velho e até as luzes da placa estavam fracas, com algumas queimadas. Estacionei perto dos quartos e fui até a recepção. O interior era pequeno, com um balcão de atendimento, mas sobre ele havia um aviso: volto em 15 minutos, com o desenho de uma xícara de café. Chegar bem na hora do intervalo do atendente parecia um reflexo da minha falta de sorte naquela viagem.
Voltei para o carro e, desta vez, prestei mais atenção no estacionamento. Foi então que percebi algo estranho. Estava completamente vazio. Fiquei parado por um momento, tentando olhar ao redor, procurando algum sinal de que alguém estivesse hospedado ali naquela noite. Não encontrei nada. Entrei no carro e liguei o aquecedor para me esquentar enquanto esperava. A ausência de carros e a recepção vazia me fizeram duvidar se o aviso realmente era de alguém em intervalo. Não havia nada por perto que justificasse uma saída tão longa. E não fazia sentido o atendente ter ido a algum lugar distante. Pensei no que fazer, mas o cansaço foi mais forte e acabei adormecendo no banco do motorista. Quando acordei, algumas horas já haviam se passado. A chuva voltou com força total e o vento fazia meu carro balançar. Sentei e olhei para a entrada do motel, mas imediatamente me deparei com os olhos de um homem espiando pela janela do meu carro. Dei um pulo para trás enquanto ele se afastava, gritando algo em direção ao estacionamento. Olhei ao redor e vi uma caminhonete parada do outro lado. Um segundo homem saiu do lado do motorista e começou a caminhar até mim. O primeiro homem começou a rondar meu carro, tentando abrir as portas. Foi aí que a realidade se impôs. Meu corpo disparou de adrenalina. Liguei o carro e tentei dar ré para sair dali, mas as rodas giravam sem conseguir tração por causa da lama. Os homens começaram a se mover mais rápido. Um deles gritou para o outro quebrar o vidro traseiro. O pânico tomou conta de mim. Continuei tentando movimentar o carro, mas de repente ouvi o vidro traseiro estilhaçar. O som cortante do vidro quebrando aumentou ainda mais minha sensação de desespero. Um dos homens tentou abrir a porta por dentro enquanto se inclinava pela janela quebrada. Mas no exato momento, o carro finalmente conseguiu aderir ao chão. Acelerando, o homem caiu para fora e o outro correu para a caminhonete tentando me seguir. No entanto, assim que saí do estacionamento e voltei para a estrada, eles desistiram da perseguição. Mesmo não acreditando que a culpa fosse totalmente minha, sei que jamais deveria ter dormido naquele estacionamento, especialmente num lugar tão deserto. Não faço ideia do que aqueles homens planejavam, mas era óbvio que estavam preparados. Parecia até que sabiam que aquele motel era um local fácil para atacar alguém desavisado. O que exatamente eles pretendiam fazer comigo, eu nunca vou saber. Mas uma coisa é certa: a sensação de ter escapado por um triz nunca me deixou.